Olá amigos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes por ter vocês aqui conosco na nossa live produzida e oportunizada pela Associação Espírita Boa Nova, todo sábado. Então, desejamos que todos estejam em paz e harmonia e com a paz do nosso Mestre Jesus no seu coração e nos seus lares. Como sempre, nossa abertura, nós trazemos uma página musical, vamos assim dizer, com o propósito de harmonizar o nosso ambiente, serenar o nosso pensamento, para entrarmos em sintonia com as boas energias espirituais que vão estar conosco durante a palestra. Então, de imediato, deixamos com vocês essa apresentação para que vocês possam curtir aí essa energia positiva de paz e de harmonia. Olá, eu sou o Douglas do Alma Sonora e essa música chama-se Criança de Kosovo. Bate forte o sol e queima a testa e o coração. Vem a chuva e lava o sangue e o pão. Trilhas em noites frias, pegadas sem direção. Irmãos matando, irmãos armas em mãos, crianças, solidão. O dia nasce tosco, a boca um gosto amargo. Até quando conflitos armados, até quando sem amor no coração. Tantos fogem, tantos correm, tantos medos de não ter um amanhã. Tantos fogem, tantos correm, tantos medos de não ter um amanhã. Mas todo início por fim acaba e um novo dia surgirá por entre as mãos solidárias, libertárias, solidárias, oh, libertárias, oh, oh, ere, oh, oh, ere, oh, oh, ere, oh, oh, ere. Criança de Kosovo. Bom, pessoal, primeiramente agradecer essa linda página que foi trazida para que cada um possa entrar em harmonia interior, preparando-se para a nossa palestra que vem logo a seguir. Antes eu gostaria de trazer aqueles lembretes, esse mês mais especificamente em relação à nossa necessidade de arrecadação de cestas básicas, para que possamos distribuir às famílias cadastradas na Associação Espírita Boa Nova. Nós temos observado nos últimos meses uma redução de mês para mês das doações, o que nos leva, por consequência, a reduzir também o número de famílias que são atendidas. Só para ter uma ideia, nós já tivemos situações que entregamos em torno de 40 cestas no mês. Neste sábado, hoje pela manhã, nós entregamos apenas 13 cestas. Por que isso, pessoal? Porque as cestas dependem 100% de arrecadação, de doação. Nós não temos recurso financeiro que possamos destinar para a compra de cestas. E então o que acontece? Nós necessitamos e dependemos do auxílio desta rede de colaboradores, que foi construída ao longo do tempo e que também tem as suas dificuldades, às vezes, de nos alcançar essas cestas. Mas o pedido hoje, então, é que nós nos preparemos durante o mês de maio, porque a nossa entrega é sempre realizada no último sábado do mês, para que, durante o mês de maio, cada um de nós que possa mobilizar, um amigo, um conhecido, um vizinho, para buscar uma doação,
vai nos dar talvez a condição de, no final de maio, atender um número maior de famílias. Lembrando que nós temos 65 famílias cadastradas e nós vamos atender 13 apenas, por falta de recursos. Então, o nosso pedido é nesse sentido, que você, além da doação pessoal, possa angariar colaboradores no seu trabalho, na sua família, na sua relação de amizade, né? Lembrando que o valor da cesta é R$110, mas pode ser qualquer valor. Pode depositar no Pix da Associação Boa Nova, está aqui no vídeo, é o nosso CNPJ. Então pode fazer ali o depósito, né, do valor que for possível para cada um. E se tiver também doações em cestas ou em alimentos que a gente possa buscar, também entra em contato, né, com o meu telefone. O telefone do seu Nunes está aqui na tela também, para que a gente possa buscar aonde tiver que arrecadar. Então eu quero deixar esse pedido mais uma vez, para que durante o mês de maio e no final do mês de maio nós tenhamos uma situação um pouco melhor e condições de atender um número maior de pessoas. Muito obrigado, então, pela assistência daqueles que já nos auxiliam, e fica esse pedido aí para que a gente possa aumentar essa nossa rede de colaboradores. Hoje, pessoal, a nossa palestra ela fala sobre por que existem as guerras. Nosso irmão Igor do Nascimento vai falar sobre esse tema, que muitas vezes nós podemos nos pegar pensando, né? Se Deus criou tudo que existe, será que foi Deus que criou as guerras? Por que elas acontecem com tanta frequência e com tanta crueldade? Então esse tema vai certamente ser muito bem explorado pelo nosso irmão Igor e certamente vai também trazer a todos nós muitas reflexões. Então, o desejo é que vocês possam assistir, refletir, compreender esse tema, né, que é tão importante, e que possamos cada vez mais estar esclarecidos em relação ao papel nosso nessa evolução espiritual, na nossa existência aqui na Terra. Então, fica com o nosso irmão Igor, ao qual eu desejo aí um amparo espiritual para bem conduzir a sua explanação e a sua abordagem sobre esse tema. Bom início de noite a todos. Como sempre, uma alegria, possibilidade de estar aqui mais uma vez, né? Trazendo um assunto para a nossa reflexão, para a nossa discussão, o nosso aprendizado que o Espiritismo tanto oferece, né? Chão e material para os nossos estudos. E mais uma vez conto com a participação de todos, com as perguntas, com os comentários, que também me ajudam a refletir e pensar em outros pontos, em outros aspectos, né? Porque nós estamos sempre aprendendo. Hoje, na linha de um assunto que eu acho que traz muitos pontos de ligação com o que o Sérgio trouxe há 2 semanas atrás, se eu não me engano, sobre a questão de como nós devemos considerar e tratar o crime, né, o bandido, né, como é que nós devemos pensar na maneira que é a mais correta de se punir, de se buscar uma punição. Hoje eu venho falar de um assunto que causa arrepios em muita gente só de ouvir, né? Um assunto em que traz tanto um certo fascínio quanto lembra dos horrores, principalmente daqueles que conheceram, tiveram parentes mais velhos que vivenciaram a guerra, né? Participando diretamente dela ou não. E agora nós estamos tendo a oportunidade, mais uma vez, infelizmente, de ver uma guerra sendo televisionada, né? Como aconteceu pela primeira vez no início dos anos 90, né? Na Guerra do Golfo. Então nós temos a oportunidade de ver os horrores da guerra de mais perto. E aí nós nos questionamos, né? Por que as guerras existem? E vejam que é normal. Esses questionamentos eles são normais e as respostas não são tão fáceis. Esse não é um assunto o qual aqui dentro do estudo da doutrina eu acho que dá para
propiciar um mistério, né? Fazer um mistério para que essa pergunta seja respondida no final. O Espiritismo já oferece de cara a resposta e nós sabemos. Mas aqueles que ainda não estão por dentro, aqueles que ainda não conhecem os principais postulados da doutrina, frequentemente fazem esses questionamentos, né? Então não é uma nem duas, em uma ou duas oportunidades em que um amigo, alguém chega e nos diz, conversando, né? Eu tive vários diálogos nesse sentido, em que pessoas com uma inteligência bem marcante, assim, dizem, não, mas por que Deus permite isso? Uns até questionam, Deus não existe. Se Deus existisse, o mundo seria perfeito. O mundo seria perfeito. Por que Deus permite esse estado de coisas, esse terror que nós vivemos em todos os aspectos? Por que Deus permite a guerra? Por que Deus permite o assassinato? E aí nós percebemos pelo estudo da doutrina como o nosso pensamento, de forma geral, ele ainda é infantil na compreensão da lei divina. Porque nós pensamos assim, de forma geral, ora, se existisse um Deus, esse Deus deveria fazer tudo perfeito, nos dar de mão beijada. Tudo bonitinho, perfeito. Inclusive nos fazer perfeitos, porque a pessoa que comenta assim não percebe que ela tem estado micro, ela tem nela todas essas mazelas, todas essas questões que são macro, né? Que são dos povos compostos por pessoas. Né? Então, esse amadurecimento de consciência que o Espiritismo oferece, ele mostra, né? Ele nos explica que nós somos seres em evolução e nós fazemos essa sociedade, nós construímos as sociedades que estão no planeta hoje. Então a guerra acaba sendo parte natural desse processo. E isso é um pouco de tabu, pessoal, porque quando nós pensamos no Espiritismo, nós nos voltamos para o que talvez haja de mais sublime, de mais aperfeiçoado sobre a lei divina. Nós nos voltamos para as questões de trabalharmos os nossos defeitos, de crescermos, de desenvolvermos os bons sentimentos. Quando alguém pensa em Espiritismo, pensa na casa espírita, já pensa em oração. É muito normal isso. Mas nós não podemos deixar de considerar, de lembrar que a doutrina ela é um grande estudo que propicia expansão de consciência, amadurecimento, compreensão para que o ser humano cresça. Né? E nós continuamos sendo os mesmos. Né? Nós, a partir daí, nos esforçamos para melhorar. Mas nós não podemos abordar os postulados espíritas, né? o que a doutrina nos oferece, como uma pedra de toque, assim, de início, né? Fundamental, para que nós amanhã estejamos perfeitos. Nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Então vejam, é meio surpreendente, como eu digo, um tabu, as pessoas parecem que não gostam de abordar muito esses assuntos, mas a guerra, ela está no Livro dos Espíritos situada dentro do capítulo 5, na terceira parte, que trata da lei de destruição. Vejam, uma das leis naturais que o Espiritismo traz, mostra que são das leis de evolução. É uma das leis naturais, a lei de destruição. Então tá lá, fala sobre os cataclismas, sobre a renovação de tudo o que há através da destruição, das várias formas de destruição, e também da guerra. Então isso já faz com que nós fiquemos com a pulga atrás da orelha. Meu Deus, mas então a guerra ela é prevista pela espiritualidade superior, por Deus? Não, Deus nunca quer o mal. Mas a guerra ela é uma decorrência do estado primitivo do ser. E nós estamos em evolução, nós não somos mais primitivos, nós ainda temos elementos primitivos. Eu acho que até a Nina citou um dia, né, de forma breve, porque não era o centro do tema que ela desenvolvia, de onde nós trazemos a raiva, o egoísmo. Né? Nós trazemos lá do animal. Nós somos seres em evolução, passando por diversos reinos, e se o animal ele não é egoísta, se ele não tem raiva, se ele não é furioso, ele morre, ele é devorado pelos outros, ele morre de fome,
Se ele não tem raiva, os outros tomam o alimento dele. Nós vamos evoluindo e trabalhando a inteligência, desenvolvendo a moralidade como espíritos, e a tendência é que nós, passo a passo, percamos esses defeitos, né? Consigamos nos desvencilhar desses defeitos. Mas eles existem. E como povos, como coletividade, muitas vezes nós nos levamos à guerra. Então vejam só na pergunta 742. Que é que impele o homem à guerra? E a resposta deles é breve e sucinta, né? A resposta fácil, de fácil compreensão, direta, né? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o estado da guerra é o estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Então vejam, pessoal, que ainda que seja um horror nós vermos as pessoas sofrendo, nós vemos a brutalidade de uma guerra, que hoje os meios de comunicação mostram, né? Nós ainda consideramos que a guerra não é um estado normal, ela acontece de vez em quando com algumas nações, com alguns povos, mas nós não vivemos em guerra. Vamos pensar, por exemplo, no nosso país. Quantas guerras nós vivenciamos na nossa geração? Nenhuma. Mas na antiguidade, quando nós nos voltamos para a história, nós percebemos que os povos viviam constantemente em estado de guerra. Porque quando uma civilização se desenvolvia, ela já pensava numa maneira de se defender e também de atacar outra. Eu vou dominar aquele, meu povo é forte o suficiente para dominar aquele povo lá, porque eles têm terras abundantes, porque eles têm riqueza, vamos tomar para nós. Então vejam, é o estado primitivo do ser humano que só conhece a força. Eu sou mais forte que ele, eu vou dominar ele. Concepção zero da lei divina de como funciona a humanidade no universo através de uma integração, né, universal, imposta pela lei divina. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo a moralidade e entendendo que não é assim que funciona, né? Então Kardec e os espíritos, vejam que eles sequer contestam, não tem esse questionamento no Livro dos Espíritos, de se a guerra poderia não existir, né, da onde que ela vem da primitividade do ser humano, mas ela é tratada como algo que é uma parte triste e difícil da nossa evolução, decorrência do nosso estado primitivo. Vejam, na questão 744, olhem o jeito que Kardec coloca a pergunta. Quem objetivou a providência? Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Então vejam, Kardec já põe assim: a providência tornou a guerra necessária. Eles respondem: a liberdade e o progresso. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo resultado a escravização? E eles respondem: escravização temporária, para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então vejam que eles explicam aqui, ou eles só nos dão uma resposta breve, mas que nos faz refletir sobre outro aspecto trazido também pela doutrina, que nós resgatamos as coisas de forma individual e coletiva. Então, um povo, por que será que um povo sofre com a guerra? Lá no A Caminho da Luz, o Emmanuel fala brevemente sobre a provação dos judeus. E ali nós entendemos que os judeus, eles sofreram tanto. Muitos dos espíritos ali eram espíritos missionários que trabalhavam para a implantação da ideia do Deus único, depois para a mensagem de Jesus, e que aceitaram aquelas provas duras para ajudar a humanidade. Mas muitos reencarnados naquele povo
eram devedores, tinham sido feito parte de outros povos que faziam guerra e escravizavam anteriormente. Então vejam, pessoal, que nós nos rotulamos, o povo tal, esse, aquele, eu estou nessa condição agora. Mas na outra encarnação, esses que agora estão sendo oprimidos poderiam estar oprimindo. Então nós vamos plantando e colhendo. Será que nós não teríamos um outro meio, um meio menos duro? É de se questionar. É de se questionar. Porque se nós pensarmos dessa maneira que eu estou colocando, que nós vamos evoluindo e nos desvencilhando desses defeitos, desse egoísmo, desse primitivismo, nós vamos pensar que, ou talvez concluir que essa é uma parte natural do processo. Isso mostra a inferioridade do nosso planeta, o quanto nós mesmos nos fazemos sofrer. Né? Volta também, vem à tona também, o ensinamento de Jesus, né? O escândalo é necessário, mas ai do homem pelo qual o escândalo vier. Ou seja, num planeta de provas e expiações, eu planto, eu preciso colher. Para que eu colha, eu preciso ter alguém que seja instrumento daquilo. Mas ai daquele que queira ser instrumento. Então vejam que a guerra, ela é um estado macro, ela é uma ação coletiva de determinada nação, de determinado povo, mas que reflete em estado micro as paixões que cada um traz consigo. Vejam a questão 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para seu proveito, para proveito próprio, né? Um ditador, um líder que leva um povo à guerra com ambições, por ambição. Grande culpado e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então vejam como o assunto é complexo e como ele suscita reflexões. Porque é um pensamento simplório nós pensarmos, como seria bonito agora todos os povos se abraçarem, não termos mais guerra. Tem pessoas que são completamente contra forças armadas, né? Acham que não pode ter exército, que não pode ter polícia. Né? Será que nós podemos dispor, né? Será que nós podemos abrir mão de proteção no estado em que nós estamos? Eu acredito que não. Porque não é errado, e isso não é... Essa proibição não existe na doutrina. Não é errado o ser humano repelir um ataque. A legítima defesa, ela é algo não só consubstanciado na nossa lei, como ela é reforçada em vários aspectos de várias religiões. E nem mesmo o Espiritismo condena. Eu tive a oportunidade de comentar isso aqui. Não há nenhum momento, nenhuma parte da doutrina em que se fala que a pessoa que está sendo agredida deve simplesmente aceitar a agressão. O que se fala é no excesso, na crueldade, na vontade de fazer o mal. Da mesma forma, dentro disso que eu estou colocando aqui, tem aquele que vai para a guerra, né? Aquele que é um soldado, aquele que está trabalhando, aquele que é enviado para a guerra pelo seu país. Será que esse é culpado? Não, tem lá mais à frente na questão 749, o Kardec pergunta, tem o homem culpa do assassinato que pratica durante a guerra? E eles respondem categoricamente, não, quando ele é constrangido pela força, ou seja, quando ele está fazendo o trabalho, quando ele está lutando pelo país dele, ele foi para lá enviado. Mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então, quantas histórias que existem de guerras, né, em que soldados até ajudaram inimigos, membros, soldados do outro exército, ou pouparam a vida de alguém. Então vejam que
é um assunto que não é tão fácil assim. A guerra não deve ser ela era um estado natural do ser humano, assim como a guerra, se nós pegarmos essa palavra sob uma acepção mais ampla, assim como essa guerra ela era o estado normal, ela é o estado normal dos animais, assim como ela era o estado recorrente dos povos da antiguidade e agora é menos, ela ainda é parte de nós. E nós devemos nos esforçar para combatê-la. Porque será que nós não temos a guerra em estado micro? Nós não saímos armados psicologicamente? Nós não saímos para a rua armados psicologicamente? Nós não fazemos a guerra, nós não nos protegemos, nós não protegemos a nossa casa, nós não botamos portões, cerca elétrica, nós não pensamos em formas de nos defendermos caso sejamos atacados. Por quê? Porque nós conhecemos, sabemos o mundo em que nós estamos e nós sabemos que esses ataques podem acontecer. Da mesma maneira as nações. E por isso que não é errado se proteger. E mesmo fazer a guerra quando a guerra chega até nós. Apesar de ela ser triste, apesar de ser devastadora, apesar de trazer tanto sofrimento, apesar de ser um plantio que nós devemos colher, aliás, é por isso que nós colhemos, é por isso que elas existem. Mas nós também trazemos a guerra em estado micro. Nós trazemos esses sentimentos de nos armarmos psicologicamente para nos defendermos. Isso quando por felicidade já estamos, cada um de nós, num estado em que nós já não temos a intenção de levar a guerra a outro, de forma gratuita, como muitos têm. Assim como alguns povos na Terra, por atração, por semelhanças que os levam, por vínculos do passado que os levam a reencarnar junto, que os povos também têm isso coletivamente. Assim como alguns povos ainda são beligerantes, têm uma propensão à guerra, há pessoas que são beligerantes ainda, que ainda têm esse aspecto do animal muito forte em si. E levam essa guerra em estado micro, essa guerra pessoal, esse ataque para a rua, para os outros. Então isso ainda é muito comum. E se os espíritos sabem que a guerra existe, eles consideram que ela é parte natural, do processo evolutivo, será que eles interferem nas guerras? Ora, com certeza, nós temos que nos lembrar da segunda parte lá do capítulo 9, do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E eles respondem que os espíritos interferem mais na nossa vida, no nosso dia a dia, do que nós percebemos e que nós não nos damos conta. Mais do que nós imaginamos e nós não percebemos isso. Como a gente sabe, pessoal, o espiritismo ele lida com todos os assuntos. A espiritualidade superior é essa egrégora de espíritos muito elevados, tão elevados, capitaneados, supervisionados pelo Cristo cósmico. Era de uma elevação tão grande que se atribuíram coletivamente o nome de espírito de verdade. Eles plantaram uma semente perfeita, que é a doutrina espírita. Ela não tem todos os segredos, todas as respostas do universo, porque nós não temos condições de saber muitas coisas ainda. Mas eles plantaram tudo o que precisava. Então tem aquela anedota que um dia Divaldo Franco conversava com o espírito Viana de Carvalho e ele disse: mas os espíritos não falaram de tudo no Livro dos Espíritos. E o Viana de Carvalho disse: como não? Não falaram sobre física quântica. E eis que o Viana de Carvalho disse: então vai lá na questão tal e relê para te ver. Lá está o germe da física quântica. E aí o Divaldo foi lá e refletiu sobre a questão e ficou espantado sobre a profundidade do Livro dos Espíritos. Então, pessoal, tem muitos materiais que são contestados, que são sobre os quais há divergência, e isso não tem nada de errado. O próprio Kardec nos ensinou a questionar, disse que tínhamos que ponderar, que fazer todos os estudos passarem pelo crivo da razão.
Então tem um documentário um pouco polêmico, né, que na verdade esse documentário ele é sobre ufologia, mas ele traz muito à tona materiais e histórias do Chico Xavier, que é o Data Limite, que muitos conhecem, né? E no Data Limite, analisando muitas das coisas que são colocadas ali, apesar de ser sobre ufologia, né, sobre nossos irmãos mais velhos que vivem em outros planetas. Mais velhos porque são os que já dominam a tecnologia para sair do planeta, né, que já tem essa condição. Porque existem os mais jovens, né, existem os mundos primitivos. Ali se fala, em algum momento, sobre uma interferência da espiritualidade na Terra quando o ser humano dominou a tecnologia nuclear. Né? Sobre uma possível intervenção alienígena invisível para que não acontecesse uma guerra nuclear na casa. E a justificativa que eles dão é extremamente interessante. E até aparece um pedaço num trecho de uma entrevista do Divaldo. Vejam, o Divaldo não participou do documentário, ele não deu uma entrevista para o documentário. Pegaram uma fala dele sobre outra questão, mas que se encaixava perfeitamente. Mas está de acordo. Porque o Divaldo fala, nossos irmãos mais velhos sempre nos observaram. E eles intervêm no nosso mundo de acordo com a permissão divina. Então ali, eles falam dessa possível intervenção lá durante a crise dos mísseis, né? Nos anos 60, para que não houvesse uma guerra nuclear. Isso aí não teria nada de absurdo, porque, como eles dão um exemplo muito bem colocado, se eu quero colocar fogo no meu apartamento, em teoria eu até posso, porque é meu, mas existem regras do condomínio, eu posso causar um incêndio que vai se alastrar para o vizinho, né? Pessoas podem ficar feridas, eu vou causar uma poluição, eu vou infringir a lei. Eu vou colocar outras pessoas em risco. Então nós não podemos simplesmente destruir o nosso planeta à vontade. Claro que isso envolve um outro aspecto, um outro assunto que não é o tema de hoje, que é o do livre-arbítrio, né, que eu já mencionei, já tive a oportunidade de falar sobre até que ponto nós temos o livre-arbítrio. Então é certo que eles intervêm nas guerras, né? Consideremos como verdade o documentário ou não, os aspectos dele. Isso é inequívoco, nós podemos filtrar o que é real, o que é correto ali, o que está de acordo com a doutrina. Mas um aspecto que eu acho muito interessante, pessoal, é a capacidade da espiritualidade superior, sob a coordenação de Jesus, de fazerem, né, vamos dizer, a capacidade de Deus, de pegar o mal e fazer o bem, de pegar o limão que nós queremos esfregar no olho e transformar numa limonada. Então vejam, a nossa inferioridade moral, as nossas ações nos levam à guerra. A guerra nos faz sofrer, nos faz plantar para colhermos depois. E é por isso que existem outras guerras. Pois bem, vejam que das guerras surgem inovações que melhoram a nossa vida. Vejam bem, eu não estou dizendo que é importante que haja guerras para isso. Se a humanidade escolhesse outro caminho, nós poderíamos talvez crescer, evoluir sem sofrer. Lembram quando eu falei que era uma questão controversa se existem ou não guerras em outros planetas? Não se sabe. Tem um livro de um médium paulista, o Nelson Moraes, que ele é quase como se fosse um resumo, uma versão um pouco mais fácil, de fácil compreensão do livro Os Exilados de Capela, que fala da evolução da Terra, da migração para o planeta de degredo, da recepção por nós aqui de espíritos mais elevados para nos ajudarem na evolução. E ele menciona o planeta de degredo e ele mostra tribos indo para a guerra, né? E o mentor diz para ele, mudam as roupas, mudam os nomes, mudam os aspectos, né, para cada planeta, mas a evolução é sempre igual ao universo afora. Então, por esse livro, nós já temos uma ideia daquilo que eu dizia, que talvez a guerra seja, mesmo como os espíritos colocam ali, podemos entender pela pergunta do Kardec e as respostas dele, parte natural, triste, sofrida, mas parte natural do processo de crescimento do ser humano, de expansão de consciência. Mas, por exemplo, no livro Cartas de uma Morta,
que a mãe do Chico acho que foi o terceiro livro, né, que o Chico escreveu. A mãe do Chico teria ido em Marte e ela descreve as civilizações de lá como tendo evoluído de uma forma diferente. Eles não foram pelo caminho da guerra. Então isso, na verdade, são informações que nós ainda não sabemos se isso é possível. Nós só sabemos muito pouco sobre outros planetas, né? Mal damos conta do nosso. Mas voltando, vejam que Deus usa até o mal para que dele surja o bem, surja o crescimento. Então várias e várias inovações, várias ferramentas que nós usamos no nosso dia a dia hoje, nós nem sabemos que advieram de esforços empenhados na guerra. Então, por exemplo, o forno micro-ondas. O forno micro-ondas, ele foi uma invenção, ele foi uma descoberta de um cientista que trabalhava para desenvolver armas na Segunda Guerra de calor. E ele percebeu que um chocolate que ele tinha no bolso derreteu. E ele começou a estudar e percebeu que as ondas aqueciam os alimentos, porque elas mexiam com as moléculas, né, dos alimentos. O GPS, que nos possibilita hoje coisas fantásticas, né? Possibilita que a gente vá dirigindo para um lugar que a gente nunca foi, simplesmente com ele nos guiando ali. O GPS foi uma forma de localização, foi um empenho para criar um sistema de localização para a guerra. A fisiologia humana evoluiu muito em algumas guerras. E tinha médicos que pediam permissão para abrir o corpo do indivíduo morto, o cadáver, e estudar os órgãos, coisas que não se sabia antes. E aí começaram a saber os órgãos, a perceber certos aspectos que eles nem imaginavam. Ah, mas isso aqui é para isso, aqui a partir disso acontece isso. Então a fisiologia humana evoluiu muito a partir da guerra. Os medicamentos, pessoal, a produção de antibióticos em massa a partir do descobrimento da penicilina, tudo por causa da guerra. A própria internet, né, que nós estamos aqui agora, nós temos a possibilidade de fazer um bom uso, né, da internet para o nosso estudo, para a nossa compreensão. Nós temos a possibilidade de ver pessoas que estão em outros lugares muito longe de nós. Nós temos a oportunidade de saber o que acontece do outro lado do mundo de forma instantânea, ao vivo, pela internet. Ela foi criada num esforço de guerra. Então vejam que a espiritualidade de Deus, eles vão interferindo de uma forma benéfica, de uma forma carinhosa, lidando com a nossa maldade para nos ensinar o bem, porque as coisas são neutras, né? Tudo é neutro. Aquela velha história, o dinheiro é ruim ou é bom? O dinheiro é neutro. O dinheiro é um elemento, ele é uma característica do nosso desenvolvimento, da forma como nós nos desenvolvemos, o planeta se desenvolveu, através da qual nós fazemos trocas. De uma forma bem resumida, é isso que serve o dinheiro. E ele é bom ou ruim de acordo com o empenho que nós façamos nele. Então, como que nós vamos nos desvencilhar da guerra? Como que nós vamos nos desvencilhar da guerra interna? Com a nossa expansão da consciência, com o nosso esforço. À medida que o ser humano for se melhorando, ele melhora ao redor. As sociedades melhoram. E com as sociedades melhores, elas compreendem mais que a lei divina impõe uma regra de fraternidade. Aquela história, toda vez que nós nos afastamos da lei de Deus, nós sofremos. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós somos felizes. Porque nós viemos todos juntos, o universo afora, nós estamos integrados num oceano de matéria que liga a humanidade. Né? Humanidade universal, né? Essa é a grande metáfora. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não que Deus tenha uma forma humana, mas nós temos o germen dele. Nós temos o germen divino. E vivemos o universo afora. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que nós não precisamos atacar o outro, dominar o outro. Nós podemos até mesmo pedir. E o outro, pela evolução dele, pelo desenvolvimento dele, nos ajuda. Assim como nós também temos vontade de ajudar o outro quando ele nos pede. Então isso é complicado, é passo a passo. Nós sabemos que pela transmigração de espíritos, aqueles que estão enrijecidos no mal, aqueles que estão condenados ainda
condenaram a si mesmos, né, a penas muito duras pelo plantio que eles já fizeram. Nós sabemos que esses espíritos estão sendo temporariamente retirados da terra e que espíritos renovados estão chegando. E pela renovação do pensamento, pela renovação das leis, da política, os povos vão ficando mais pacíficos, mais brandos, vão achando formas de resolução dos conflitos. E vejam só, nós só queremos melhorar a resolução de conflitos. Os planetas evoluídos não têm conflito. Para que nós um dia possamos chegar naquele estado em que nós realmente podemos nos preocupar unicamente com o desenvolvimento das nossas boas faculdades, dos nossos sentimentos, da nossa moralidade, porque o mal não vai mais existir. Nós não vamos precisar temer o mal. Vamos precisar somente jogarmos com a nossa fé, né? O quanto eu acredito, o quanto eu tenho confiança, para simplesmente sempre pensar em só fazer o bem, sem precisar pensar em me preocupar, em me defender. Então eu espero que eu tenha trazido mais pontos para reflexão, mais dúvidas até, do que do que soluções, porque eu sempre sou de forma natural impelido a isso. Eu gosto muito de abordar aspectos que muitas vezes em estudos, em exposições, eu acho que não são abordados e que são importantes, que nos fazem refletir de uma outra forma. Senão nós ficamos dentro de uma certa... nós vamos criando uma certa maneira de estudar determinado ponto como se só existisse aquele aspecto a ser abordado. Então que nós possamos refletir mais sobre os horrores da guerra, sobre o estado em que o ser humano se encontra e sobre o estado que nós nos encontramos. O que nós podemos fazer para mudar? Quanto nós podemos usar a doutrina para tentarmos viver melhor, para que a gente vá pouco a pouco extirpando essa guerra interna de dentro de nós. É porque num estado macro, num estado de coletividade, é assim que as civilizações vão se tornar cada vez mais pacíficas para que a guerra um dia venha a desaparecer. Desejo a todos um ótimo final de semana. Muito obrigado pela atenção de todos e conto agora então com os comentários e as perguntas de vocês. Muito obrigado, grande abraço. Por fim, meus amigos, então, após essa excelente palestra trazida pelo nosso irmão Igor, nós queremos deixar então uma mensagem final de encerramento, que também em forma de prece para nos acalmar, nos tranquilizar e que nós possamos manter esse ambiente de paz e serenidade no decorrer aí do nosso final de semana, da nossa semana, para que todos estejam em paz e em harmonia consigo, com seus familiares, com todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Então que a paz de Jesus permaneça com todos e eu agradeço cada um de vocês que esteve conosco nesse sábado. Um abraço fraterno e até mais. Amar é nós.
temos tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. A colheita